Saudações, aqui é o Lorde Dimitri e nessa nova fase do canal eu gostaria de conversar com você sobre os três luas superiores que eu acho mais traumáticos para a obra. Eu acredito que todos vão concordar. Como é um vídeo sobre Kimetsu e muitos podem não ter assistido ainda, muitos podem ter assistido só partes, só alguns episódios, eu tenho que deixar claro que nesse vídeo vão existir alguns spoilers. Porém, se você já sabe quem são os luas superiores, é muito difícil que você leve um spoiler realmente relevante nesse vídeo. O conteúdo à frente só vai ser um spoiler para quem não assistiu nada sobre o Mugen Train, o Trem Infinito, e para quem não sabe nada sobre o mesmo. Então vamos continuar. No terceiro lugar eu coloquei o Akaza, mas não porque ele é o terceiro lua superior, mas na verdade porque o trauma que ele nos trouxe é menor em relação ao que os outros nos trouxeram ou vão nos trazer. Eu irei explicar. O Akaza, na sua primeira aparição, ele luta contra o Rengoku e ele mata o Rengoku. Foi um Hashira que, na minha opinião, foi bem desperdiçado. Nós quase não o vimos. E quando nós vimos ele antes do seu auge, ele logo morreu. E para mim esse é o trauma que o Akaza nos trouxe. Depois nós temos ainda como o Tanjiro processa a questão da morte do Rengoku, a conversa com o pai do Rengoku, então foi algo bem marcante mesmo. Porém, quando o Akaza finalmente é derrotado na luta contra o Tanjiro e contra o Gil, nós temos a história dele contada e ele não mata mais outro Hashira na história e a história flui sem que ele mate outro Hashira da história. Ele fala que ele já matou um Hashira da água, mas o que vemos na história é só isso que aconteceu em relação ao Rengoku mesmo. O Hashira da água que ele menciona, nós não fazemos ideia de quem seria e o passado do Akaza que nós sabemos através do filme é só como ele se tornou um Oni, não como a vida dele continuou a partir daquele ponto. Ele não é o número 3 na lista por ser o Lua Superior número 3, mas pelo que os outros dois fizeram depois. Os outros dois, eles foram bem mais traumáticos para quem acompanhou a obra, se apegou aos personagens, do que o Akaza, que por mais que a morte do Rengoku tenha sido inesperada, para quem não conhecia o mangá, obviamente, mas por mais que ela tenha sido brutal daquela forma, os outros ainda superam o Akaza. O segundo lugar vai ficar com o Doma, embora eu tenha pensado em colocar realmente o Doma em primeiro, porque o Doma ele é um personagem muito complexo e as coisas que ele faz ali, a total ausência de empatia, para mim poderia ser muito fácil colocá-lo em primeiro lugar. Eu não o coloquei, mas eu segui uma lógica que eu vou tentar deixar clara aqui para não tê-lo colocado em primeiro lugar. Agora eu terei que falar de acontecimentos do Castelo Infinito, então eu vou ter que dar spoilers, mas eu sei que muita gente que não assistiu o Castelo Infinito sabe o que aconteceu no Castelo Infinito, no caso, a morte da Shinobu. A morte da Shinobu foi um dos motivos que me fez quase colocar ele em primeiro lugar, porque eu gosto da Shinobu. A Shinobu ela é uma personagem muito importante para a obra, você pode gostar dela e você pode não gostar dela, mas ela é muito importante para a obra. E só que eu gosto da Shinobu. E a morte do Shinobu ela não é um evento isolado. Tem toda a questão da irmã dela também, a Kanai,
que nós vamos ver por flashback. E, na verdade, nós sempre vimos a Kanai por flashbacks. E nos flashbacks, a Kanai sempre foi muito agradável, uma personagem muito querida. E com o fato dela ter sido morta pelo Doma, dá ainda mais vontade de colocá-lo em primeiro lugar e não em segundo. Só que a morte da Kanai sempre foi um evento do passado. Assim como a morte da mãe do Inosuke, e aqui eu só estou falando dos Hashiras e daqueles ligados aos Hashiras, mas enfim, a morte da Kanai sempre esteve no passado. Então, a morte da Shinobu já é mais algo no presente, assim como a morte do Rengoku também foi algo no presente, algo que nós vimos acontecer ali de imediato. Da Kanai nós vimos o flashback, mas nós sabíamos que a Kanai já havia sido morta por um Oni, e esse Oni é o Doma. Então, por esse motivo, eu coloquei o Doma em segundo. Teoricamente, só mencionando os Hashiras e aqueles próximos dos Hashiras, eu vou explicar isso depois. O Akaza matou o Rengoku e o Doma matou a Shinobu. Fora as outras questões, que é o fato da Shinobu ter meio que entrado na luta para morrer, que é um fato que muitos não entendem, mas a Shinobu ela entrou naquela luta para morrer, ela entrou ali com um corpo cheio de glicínias quando ela fosse absorvida, para que quando ela fosse absorvida isso intoxicasse o Doma. Então o plano da Shinobu não era exatamente vencer. Então o Akaza mata o Rengoku, o Doma mata a Shinobu. As vítimas deles no passado nós não as conhecemos direito e nós não vimos todo o fato. Sempre foi apresentado como um fato no passado e não no presente. Então eu ainda vou pontuar que o Akaza matou o Rengoku, o Doma mata a Shinobu e matou a Kanai no passado. A Kanai nós temos alguma aproximação com ela, embora nós saibamos que a morte dela está no passado. Então um Hashira que nós conhecemos para o Akaza e duas Hashiras que nós conhecemos para o Doma, só que uma dessas mortes aconteceu no passado. No primeiro lugar, é claro, o Kokoshibo. Aqui eu tenho que dar um alerta de spoiler do mangá, porque o que eu vou falar não está no primeiro filme e vai provavelmente aparecer nos próximos filmes. O Kokoshibo, ele vai literalmente derrotar um Hashira e meio. Um Hashira é alguém que nem chegou a ser um Hashira. No caso, o Muichiro Tokito e o Genya Shinazugawa, o irmão do Hashira do Vento. E essas derrotas são em si bem traumáticas. O Kokoshibo, ele é antepassado do Muichiro, é aquele espadachim que a Mane mencionou, mas não disse o nome. Porém, ele reconhece esse parentesco quando ele encontra o Muichiro no castelo. Porém, isso não faz diferença nenhuma. Mesmo assim, o Muichiro morre. E é uma das mortes mais inesperadas, porque perto da luta que o Muichiro teve contra o Lua Superior 5, o Gyoko, contra o Kokoshibo, de imediato ele não pôde fazer nada, ele só ajudou a imobilizá-lo junto com o Genya, que também foi morto nessa luta. E a morte do Genya foi muito traumática também, pois
vivi em uma questão ali de frequentes discussões com o irmão, e no final o irmão ficou totalmente abalado com a morte dele. A morte dele foi bem diferenciada, ele se desintegrou como se fosse um Oni. Ele havia consumido parte do Kukoshibo para poder usar um Kikejutsu para imobilizar o Kukoshibo. E basicamente o Kukoshibo lutou contra três Hashiras e o Genya, que não era exatamente um Hashira, mas foi essencial na luta também. Como eu disse, eu ia falar também daqueles próximos aos Hashiras, no caso o Genya. O Genya não é um Hashira, mas é um personagem recorrente ao qual nós vamos nos acostumando. Ele e o Michiro morrem nessa luta, e é uma morte que no final não vai fazer diferença. O Kukoshibo vai morrer porque ele quer. Em determinado momento ele vai ser imobilizado e depois ele vai ser imobilizado pelo Genya e pelo Michiro. E ele vai levar um golpe na cabeça pela espada do Gyomei, que na verdade não é uma espada, é uma clava. E o Sanemi também golpeia a cabeça dele ao mesmo tempo. E ele regenera a cabeça e a cabeça dele fica com esse aspecto deformado. E assim ele vê o reflexo na espada do Sanemi e ele desiste de viver. Ele repensa, ele relembra algumas coisas, os erros da vida dele, e ele desiste da vida. Então ele perde porque ele quer, diferente do Rengoku, que segurou o Akaza, tentou segurar o Akaza até o sol nascer, diferente da Shinobu, que intoxicou o Doma. O Kukoshibo, a morte do Michiro e do Genya não fazem diferença para que ele seja derrotado. Ele é derrotado, na verdade, porque ele quer. A morte dos dois, então, é traumática porque você sabe que ela não fez diferença nenhuma, e que se ele quisesse ele teria matado o Gyomei e o Sanemi sem dificuldades, que o Kukoshibo ele desistiu da vida, mas se ele não desistisse, ele provavelmente impediria a derrota do próprio Muzan. Se o Muzan já deu trabalho, imaginem se o Kukoshibo estivesse ou lutando junto com ele, ou se ele impedisse o Sanemi e o Gyomei de irem lutar. Então, o Akaza mata um Hashira que nós conhecemos, o Doma duas que nós conhecemos, só que uma nós conhecemos através de flashbacks, e o Kukoshibo mata um Hashira e alguém próximo dos Hashiras que nós conhecemos e que nós acompanhamos. E essas mortes, elas são inúteis. Então, por isso que eu coloquei como o Kukoshibo sendo o Lua Superior que trouxe mais traumas nessa questão, pois nada do que aconteceu ali fez uma diferença, porque ele que escolheu o final dele mesmo. Agora eu gostaria de saber se vocês concordam com essa lista, se vocês gostaram do vídeo. Eu ainda tenho vontade de colocar o Doma em primeiro por causa da Shinobu e da Kanai. Mas o que vocês acharam do vídeo? Vocês gostaram? Eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem likes, comentários, compartilhem o vídeo. Esse é um novo formato, eu ainda vou melhorar muito esse estilo de vídeo. E é isso, muito obrigado, até o próximo vídeo.